Aleluia, Senhor, oremos. Deus, soberano é o teu nome, Pai. Como nós acabamos, ó Deus querido, de louvar a Ti, de Te engrandecer, Pai. Tu és sim, ó Deus, tudo para nós. Tu és tudo que nós precisamos em nossa vida. Tu és tudo que nós precisamos em nosso viver. Tu és tudo, ó Pai de amor, o que precisamos para continuarmos nesta vida, Pai, louvando, engrandecendo e bendizendo a Ti. Senhor, seja feita a Tua vontade em nós e o Teu querer em nós, quando nós, ó Pai, nos apresentamos a Ti com louvor para a glorificação do Teu nome. Aceita-nos, ó Deus, em Tua presença. Ouve-nos, ó Senhor, quando nós clamamos a Ti. Atende-nos, ó Deus querido, pois sabemos que Tu és o Deus que nos ouve, que nos escuta e que está sempre conosco para ajudar e abençoar. Permita-nos, ó Deus, estar na Tua presença. Permita-nos, ó Deus, entrarmos neste momento na Tua presença, Senhor, com os nossos louvores de gratidão e adoração, meu Deus, pois é, ó Deus, a Ti que nós engrandecemos. Pedimos, ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Aceita-nos e receba-nos em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar a igreja. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Amém. Puxa, eu sei que a igreja está um pouco vazia, mas foram só 2 ou 3 que responderam. Como dizem por aí? Aí não, né? Muito bem. Nós somos gratos a Deus pelo que tens feito a nós. Somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia, tem nos ajudado, tem nos sustentado, e nós louvamos a Ele, porque temos a certeza de que Ele nos acompanha, de que Ele nos ajuda, de que Ele nos dá todo o suporte para continuarmos vivendo neste mundo. Por mais que as dificuldades existam, por mais que as lutas sejam tantas, por mais que as tribulações advêm, mas quando nós nos apegamos a Deus, quando nós nos apegamos a Cristo e olhamos para Cristo, temos a plena certeza de que passaremos por tudo isso fazendo o melhor, cantando louvores a Deus. Como o presbítero Vitor acabou de falar para nós, estamos vendo aí a série de mensagem nesse mês, né, a família feliz, um fato ou fake. Aí é bem complexo a situação, haja vista que felicidade não é algo que muitas vezes possa ser transmitida, né? Ou, dependendo do ponto de vista, não tem como eu dizer, não tem como eu passar para você aquilo que eu sinto, ou é isso, nesse sentido a transmissão. Mas é claro que felicidade é algo que você tem, felicidade é algo que você possui. Felicidade é algo que está contigo. E dependendo dos dias, dependendo dos momentos, né, eu tenho certeza que você expressa a sua alegria de alguma forma. De alguma maneira você expressa a sua alegria. Ou você, de repente, canta, tem pessoas que choram de alegria, né, pessoas que se emocionam quando se está tão feliz, e assim vai. Isso vai depender muito do perfil daquela pessoa quando ele está alegre. Agora, quando nós falamos de família feliz, e é muito interessante quando os irmãos dizem, né, que não é nada daquilo que a televisão mostra nos comerciais, né, daquela família ali toda posta à mesa e vai não sei o quê. Por quê? Quem tem família sabe que nem sempre é assim. Quem tem família sabe que nem todos os dias, né, é do mesmo jeito. Pode até ser uma semana, todos os dias iguais, mas com certeza na outra você já vai perceber alguma mudança, algo que vai fugir do contexto de felicidade. Basta, de repente, alguma dificuldade, muitas vezes bater a porta, que a família, de repente, já começa a dar uma desequilibrada. Basta algum problema surgir lá no horizonte que a família já começa a ficar preocupada. E isso é fato. Porque todos nós guardamos as nossas preocupações e nem sempre, todos os dias, ele é dotado de felicidades para nós. Desculpa, irmãos. E isso nos faz entender e compreender de que
Se a felicidade é algo que eu não consigo transmitir, porque é algo intrínseco, ou seja, está dentro de mim, logo eu posso me expressar para que os outros vejam, então, a minha felicidade. Logo eu consigo, de repente, mostrar de que a minha família está passando, né, por um momento feliz. Logo eu consigo, né, mostrar que a minha família tem ali os seus momentos de alegria, que possam os outros também ver e ali, de repente, né, se alegrar comigo. E ao longo dos estudos que nós estamos vendo, né, das mensagens desse mês, hoje a gente vai falar sobre a família que não se relacionava. E eu digo que o tema já é sugestivo de um problema, né? Por que um problema? Porque quem não se relaciona está fadado aí a se dar muito mal. Já tem um dito popular que diz, né, que aquele que não se comunica se trumbica. Você já deve ter escutado isso aí. E esse tal do trumbicar-se é o quê? É se dar mal, é um provérbio popular. E eu tenho certeza de que os relacionamentos, será que tem a ver com comunicar-se? Será que relacionamento está realmente voltado nessa característica do relacionamento? Será que o comunicar-se tem a ver, de fato, com o comunicar-se? Eu tenho certeza dentro de mim de que todo aquele que quer começar um relacionamento, ele vai puxar, de fato, uma conversinha ali, em qualquer aspecto da vida. A pessoa que, de repente, quer conhecer alguém, isso em qualquer aspecto, irmãos, em toda a linha que eu vou dizer aqui, em qualquer aspecto, seja ele profissional, seja ele, de repente, na sua área de trabalho, né, profissional, seja ele, de repente, numa escola, na faculdade, na igreja mesmo, né, inclusive, né, na parte de relacionamentos amorosos, todo o relacionamento, ele vai começar através de uma comunicação. Não tem como. Não tem meio de nós começarmos um diálogo de boca fechada. E logo o diálogo, ele é o início de um relacionamento interpessoais. E agora veja, o dito popular, que acabei de expressar aqui, ele tem os seus cunhos de verdade. Por mais que não fale, meio cafona, né? Não, pegou um negócio aí de quem não se comunica trumbica, mas tem os seus cunhos de verdade. Quantas pessoas você, de repente, possa conhecer e ver que, pelo fato de não expor uma determinada situação, se deu muito mal. Para não falar, né, daquela velha máxima, né? O camarada deixou de falar alguma coisa e se quebrou lá na frente, né? Essa é a situação do não se relacionar, do não se comunicar. E aí, voltado para as famílias, a gente vai olhar na Bíblia uma família que, infelizmente, acabou tendo uma situação dessa que não se relacionava. Eles não se comunicavam muito bem entre si, por alguns fatores que a gente vai poder, de repente, acompanhar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura ali dos versículos 19 até o versículo 28. Aí nós vamos entender um pouco sobre essa família. E você logo vai conhecer essa história que vai estar narrada aqui nesse livro de Gênesis, no capítulo 25, dos versículos 19 até os versículos 28. Diz assim: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão, Abraão que gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, um arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo,
e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Uma história que você já deve ter lido, uma história que você já deve ter parado, analisado, uma história que você já ouviu o tal dos nomes aí posto, né? E a gente está falando de quem? De Abraão, que era o primeiro. Estamos falando de Isaque, que era ali o segundo, e estamos falando de Jacó. O que a Bíblia nos traz sobre esses três homens, abrindo um parênteses aqui, né? Literalmente aqueles que são os pais da fé. Aqueles que estão lá no início da jornada, vamos por cristão, no início da jornada da fé. Aí você olha falando, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que de repente haveria um problema nessa família. Na família entre Isaque e Jacó, com Esaú, que veio lá de Abraão, seus avós. Mas por que isso? Pelo fato de nós olharmos e entendermos que a situação deles de ser os pais da fé, não eximiam eles de qualquer problema de relacionamento. Não eximiam eles de problemas advindo por contendas, não eximiam eles de problemas advindos ali de não identificar-se um com o outro. Quando a gente olha a história, de repente você possa olhar a seus pais da fé e de repente ter aquela ideia, né? Nossa, famílias brilhantes, né? Deus que separou um, que gerou o outro, que foi dito por Deus, que separou o outro também, abençoado por Deus. Então é para ser uma família exemplar. De fato, nós temos eles como pais da fé, mas infelizmente há os contratempos da vida. E aí o fato de nós entendermos de que dentro desse contexto de uma família que não se relacionava, nós vamos entender que começa a ter o quê? Os problemas de entendimento, os problemas de se identificar um com o outro, os problemas que de repente possa haver de aceitar um do outro. E isso gera ali um certo desconforto, ou gera de certa forma uma situação bem fora do contexto de realidade, onde nós possamos entender de que se nós nos relacionarmos, seremos então bem-sucedidos. Entre aspas, se nós nos relacionarmos, seremos bem aceitos. Se nós nos relacionarmos, seremos ali bem quisto. Se nós nos relacionarmos, seremos então ali, de certa forma, entendidos e compreendidos. Tudo isso, eu vou dizer que depende. Porque nem sempre também o relacionar-se, o falar-se, está atrelado a um sucesso. Porque você pode, de repente, falar demais, como muitos dizem, né? E dar errado o negócio, porque você acabou falando demais. Também existe essa condição, né, de que muitos dizem, né, deu com a língua nos dentes. E, infelizmente, também temos essas condições. Mas, quando nós olhamos aqui um relacionamento desse voltado para a família cristã, e identificando aqui uma família da origem da fé, nós vemos aqui que eles tinham, de certa forma, um relacionamento meio que truncado, né, como colocou aqui, um relacionamento ali mutilado. Por que mutilado? Porque não tinha, de certa forma, ou não seguia, talvez, um padrão de família. Por que não tinha um padrão de família? Porque nós começamos a entender que havia um relacionamento de preferência. O relacionamento de preferência, ele está, literalmente, eu posso dizer, fadado ao fracasso. O relacionamento de preferência, ele não vai trazer benefício. O relacionamento de preferência, ele não vai trazer ali nenhuma vantagem. Por que razão? Porque nós entendemos que quando preferimos um filho ao outro, embora eu sou pai de uma, né? Quando nós preferimos um filho ao outro, logo naturalmente há um desprezo. E esse desprezo faz com que, de repente, aquele desprezado se sinta, de certa forma, menosprezado, diminuído, né, afastado, e outros mais que nós podemos, de repente, imaginar. Quando a gente olha essa situação de ser o relacionamento de preferência, está voltado aqui para o versículo, deixa eu identificar de novo aqui,
O versículo 28, o último versículo que a gente leu. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças, e Rebeca preferia a Jacó. O relacionamento de preferência, ou melhor, né, essa situação, ela, de certa forma, foge o contexto de uma família cristã, posso dizer, originária. Por quê? Não dá para, de repente, pai ou mãe, né, simplesmente deixar um e trazer o outro para cá, ou simplesmente aborrecer ao outro porque esse é o meu queridinho. Não daria para subsistir uma família com essas características. Abro um parênteses aqui. Muitos irmãos sabem que eu trabalho, né, numa instituição que acabo tendo, de certa forma, quase todos os dias, encarar uma situação dessa. Relacionamentos de preferência. Quando as pessoas chegam e procuram para fazer determinado ato dos seus bens, imediatamente, em alguns casos, eles colocam: olha, eu gostaria de deixar esse aqui para o filho tal, porque o filho X não merece. Olha, eu queria fazer algo desse aqui já direto para os meus netos, porque os meus filhos não merecem. Quando eu paro para analisar essas circunstâncias da vida, longe de mim, né, fazer juízo de valor, longe de mim, até porque não estou para juiz lá onde eu trabalho, mas sim para orientar, eu tento, de certa forma, explicar àqueles que me perguntam de que não vai dar certo. O negócio não vai dar certo, está fadado ao fracasso. Por que razão? Imediatamente eu tenho que pôr que a lei determina que, se ele tem X filhos, as suas propriedades têm que ser dividido igual. Não tem como haver ali um relacionamento de preferência nos casos semelhantes, pelo fato de que aquele que se sentir, de certa forma, desprezado, ou menosprezado na herança, ou diminuído na herança, ele tem todo o direito de reclamar. E aí eu tenho que dizer que isso vai virar uma briga, para não falar um inferno, na vida da pessoa. Então eu também tenho que me pôr, né, num certo mediador ali, para que a pessoa entenda. Fecho o parênteses. Mas, infelizmente, quando nós acabamos identificando relacionamentos de preferência, você já pode logo imaginar que isso está fadado ao fracasso. Por que razão? Porque vai entrar outras consequências que, de repente, não estava escrito. Vamos ter outras situações ou outros desdobramentos numa situação de uma família que não se relacionava, ou uma família que não se relaciona, né, melhor. Ele vai ter as outras situações do desdobramento. Por que razão? Porque vai começar a entrar na família a questão das mentiras, vai entrar na família a questão das traições, e vai haver, infelizmente, uma situação do desmembramento da família, que seria o quê? Uma situação das pessoas acabarem se afastando uma das outras, pelo simples fato do não relacionamento, ou pelo simples fato do não entendimento entre as famílias. E como a gente identifica isso aqui na família dos patriarcas da igreja? Se você olhar no capítulo 27 de Gênesis, você vai começar a entender do que, de repente, está acontecendo. Por que razão das mentiras? No capítulo 27, nós vamos começar a ver, eu sei que o capítulo todo ele vai falar de uma situação, mas para a gente poder entender aqui, aonde é que entra a situação da mentira? Nós estamos vendo aqui que existia, nesse momento, os relacionamentos de preferência, onde Isaac tinha preferência por Esaú, porque gostava de comer das suas caças, e Rebeca, ele preferia Jacó, porque Jacó estava, entre aspas, sempre ali do seu lado, sempre junto ali, apacentando as ovelhas. Quando, de repente, os meninos crescem, e já, né, nessa situação toda, o pai, o Isaac, ele vai falar para o seu filho Esaú: você vai para mim, prepara uma caça, rapidamente, tá, irmãos, para a gente fazer um apanhado geral aqui, onde é a mentira. O Isaac fala para o seu filho: olha, você vai, prepara uma caça para mim, prepara uma comida saborosa, uma comida gostosa que eu quero comer, porque eu estou já velho, eu já não tenho mais condição nenhuma, e nesse momento aqui ele já estava literalmente cego, já não enxergava, né, um pleonasmo aqui, e aí acaba o quê? De que Rebeca escuta essa conversa de Isaac com Esaú, e o que ela faz?
corre para Jacó. E chega para Jacó e fala, viu, seu pai falou isso, isso, isso. Você vai fazer o quê? Você vai lá no rebanho, pega lá os cabritos, traz aqui, que eu vou preparar, e você vai, junto ao seu pai, ofereça isso. Por quê? Porque eu ouvi que ele, Isaac, está aqui já querendo abençoar Esaú com a bênção. E a bênção aqui, irmãos, era uma coisa fundamental para a família. A bênção aqui, nesse momento, era algo que realmente tinha um peso, tinha, entre aspas, um poder. E Rebeca, ouvindo essas condições, o que ela fez? Ela, entre aspas, puxou ali a condição para o seu filho querido. Ela puxou para quem ela tinha uma aproximação, uma preferência. E ela faz aqui, de certa forma, acontecer uma mentira, porque ela prepara a comida, faz todo um teatro lá, vamos pôr nessas palavras, pinta todo um cenário e faz com que Jacó se dirija até Isaac e, infelizmente, a situação da mentira aqui faz com que Isaac dê literalmente a bênção para Jacó. O assunto é tão sutil, a mentira entre aspas, vamos pôr bem entre aspas aqui, a mentira foi tão boa, que Rebeca conseguiu fazer com que Jacó se tivesse as mesmas, quase as mesmas características físicas de Esaú. Porque Isaac começou a duvidar quando ouviu a voz. E o pior de tudo é que Jacó coloca Deus no negócio. O pior de tudo é isso. Além da mãe fazer, colaborar com aquela mentira, Jacó ainda coloca Deus no negócio. Quando ele fala assim, quando o pai Isaac fala, nossa, mas você já voltou? Ele fala, Deus proveu a caça rapidamente. Deus proveu a caça. Irmãos, se a gente olhar essa situação, fala, mas como é que pode, aquele que literalmente confia em Deus, sabe quem é Deus, que foi depois chamado como pai da fé, entre aspas, coloca Deus ali no negócio, numa mentira, mas colocou. E como o Isaac já não estava enxergando, mas ouvia e falou, olha, mas a voz é de Jacó. Aí chega junto lá, faz tudo o que fez e fala, não, de fato é Esaú. E ele entrega a bênção para para Jacó. Ele entrega a bênção. Ele faz tudo o que tinha que acontecer. E aí, além dessas mentiras, entra a questão das traições. Você vai ver, então, nesse momento, no capítulo 27, os versículos 35 e 36. Quer me acompanhar? Vamos lá. Gênesis, no capítulo 27, o versículo 35 e 36. E ele disse, quando então Esaú percebe o que aconteceu. Porque no decorrer da história aqui, assim que Jacó, ele recebe a bênção, e a Bíblia fala que tão logo Jacó recebe a bênção, o Esaú chega com a caça e prepara a comida, prepara ali a refeição para o seu pai, e vai oferecer ao seu pai. Quando ele chega para oferecer ao seu pai, o seu pai treme, literalmente, a Bíblia fala que ele treme, ele estremece, porque ele fala, eu já abençoei, mas ele não enxergava. E aí no versículo 35 vai dizer, e ele disse, Isaac disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse Esaú, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E ainda lhe disse, não reservaste, pois, nenhuma bênção? Ou seja, entregou tudo. Eu abro um parênteses aqui para a gente entender o que foi que ele quis dizer quando Esaú fala aqui, que ele já 2 vezes o enganou. E por que ele fala justamente chamado Jacó? Nas traduções, Jacó, lá, se não me engano, no grego ou hebraico, alguma coisa assim, depois o pastor corrige-nos aqui. Jacó, vocês viram na leitura que ele sai agarrado ao calcanhar, do seu irmão.
Esse era literalmente a tradução do seu nome. Mas na tradução cristã, o que foge, está dizendo que esse nome, a tradução é enganador. Eu não sei se ele, se o tradutor fez uma situação contemporânea aqui para dizer sobre isso, e porque ele disse, não foi esse justamente o seu nome, Jacó, ou seja, enganador? Porque ele diz, já 2 vezes me enganou. Por que 2 vezes me enganou? Porque se você volta o texto, vamos voltar um pouquinho lá, no capítulo 25, e você vai entender a partir do versículo 29, o que aconteceu. O que foi que Esaú expressou quando ele coloca aqui essa situação de 2 vezes me enganou, porque primeiro foi a primogenitura e depois a bênção do pai. O versículo 29, rapidamente para que os irmãos entendam essa situação. Certa vez, do capítulo 25, tá, irmãos? 25, 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo. E pediu-lhe, dê um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó, vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho? Ou seja, vende-me primeiro a sua primogenitura? Jacó, porém, insistiu. Desculpe, o versículo 32. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com o ensopado de lentilha, ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, ou seja, assim, Esaú desprezou o seu direito da primogenitura. Eu não vejo aquilo muito como sendo uma situação de que Jacó engana o seu irmão. Eu não vejo. Ele usou de uma oportunidade. Do ponto de vista, você vai falar, não enganou porque o irmão pediu, ele falou, eu te dou, mas você me faz a troca. Para Jacó, seria uma troca justa, boa, legal, vantajosa, ia ter ali um resultado positivo. Para Jacó, tudo bem. Para Esaú, quando ele vê aqui no último, se você ler assim, a última frase, assim desprezou o direito de ser o filho mais velho. Assim, Esaú despreza o seu direito da primogenitura pelo simples fato de ter às suas mãos uma comida. E o que era, naquele momento, o direito da primogenitura? Seria que teria a vantagem sobre os demais irmãos na sucessão ou na herança dos pais. Além de que, das tradições antigas, que o primogênito, que é o primogênito, ele tinha a obrigação, por exemplo, de manter os cultos religiosos, e por isso mesmo recebia todo o poder e herança. Ou seja, a primogenitura naquele momento, além de, como nós vimos aqui, além dele ter o direito a mais na sucessão, é como se ele fosse aqui, é como se ele fosse e continuasse sendo o representante de Deus para dar continuidade nos cultos. E ele falou, não quero isso. Eu renuncio isso aí. Eu tiro isso aí de lado. Para mim isso não serve. Enquanto Jacó, ele olhava isso aí. Abre-se um parênteses novamente. Se nós olharmos pelo campo espiritual, Jacó ele estava atrás disso. Por mais que ele tinha um nome de enganador, mas ele estava atrás da condição espiritual. Ele estava querendo, ele estava buscando algo, ele estava buscando algo a mais. De repente nem era tanto, talvez, imagino eu, pela herança, embora fosse recebê-lo, porque ele o fez, a troca. Mas acredito que era mais pelo campo espiritual, pelo fato de nós entendermos logo mais na frente. E aí a gente volta para a nossa situação da questão da mentira, que foi ali onde a sua mãe faz todo aquele cenário e inventam ali toda a situação para que Isaac pudesse abençoar ao seu filho preferido dela, mãe, o Jacó. Entra também a questão das traições, onde nós vemos aqui que, nesse momento, Isaac, ele foi traído pela confiança da sua mulher. Isaac foi traído pela confiança do seu filho mais novo. Isso nós entendemos porque, se fosse alguém que se relacionava muito bem com os seus filhos, isso poderia estar não acontecendo naquela família.
Se fosse alguém que se relacionava bem entre eles, isso estaria longe de acontecer. Mas quando a gente olha, né, nesse momento, a própria mãe que conspira contra o marido, a fim de beneficiar um único filho, literalmente, mais uma vez eu digo, fadado ao fracasso. Uma família que já está literalmente afundando em outras situações piores, ou já afundada. Os cuidados que nós temos que ter com as situações deste mundo é que um bom relacionamento traduz para nós sempre melhores expectativas e melhora em todo o ambiente do lar. O bom relacionamento, ele vai trazer para você uma condição de conhecer melhor quem é o seu próximo. Numa família, quem é o seu filho. Numa família, quem é o seu cônjuge. O bom relacionamento vai fazer que você conheça melhor quem são ou quem são os seus filhos. Por que razão? Porque o relacionamento, a conversa, o diálogo, ela vai abrir a sua mente com relação a tudo que está acontecendo. Aquela família, ou melhor, essa família que nós estamos vendo aqui, os pais da fé, infelizmente, talvez, não conseguiram atingir esse nível de relacionamento, ao ponto de que o filho enganar o pai, a própria esposa enganar o marido, o irmão enganar o outro. E quando eu digo talvez que não havia relacionamento, porque Isaac, ele duvidou no momento em que Jacó chegou a ele, porque ele disse, a voz parece de Jacó. Então ele quase não escutava a voz do filho. Então ele quase não tinha, de certa forma, um contato com o filho. Ele não tinha, de certa forma, muita conversa com o filho. Senão ele poderia matar a charada na hora, como a gente fala, né? Quando escutar a voz, já fala, opa, você não. Né? Embora ele até tentou, mas a mãe, como eu disse, né, foi tão majestosa no que fez, que ela conseguiu fazer com que o filho, Jacó, a tradução diz ali, ele não tinha lá tantos pelos, né, era mais liso, em contrapartida do seu irmão, que era mais peludo desde o nascimento, ela vai lá e faz um bem bolado ali, monta, né, coloca nele lá uma capa de, sei lá, de pelo, de carneiro, o que era, e conseguiu fazer o disfarce. Veja aonde vai a trama na questão das traições. E isso ainda não é tudo. Quando a gente olha nesse sentido que nós temos numa família quando não se relaciona, ou quando temos relacionamentos mutilados, com relacionamentos de preferência, voltado para as mentiras, voltado para a questão das traições, ainda nós temos uma situação que nós vamos ver o quê? O desmembramento da família. Porque tudo o que aconteceu, tudo o que passou naquele momento, ele literalmente criou uma situação de ódio entre os irmãos. E criou, de certa forma, um desafeto. Por que razão? Porque quando nós vemos aqui a situação de Esaú, ele não ficou nada feliz com aquilo. Ele não ficou nada contente com aquilo. Ele queria, na verdade, vingança. E aí entra a justiça dele para com o irmão, mas justiça com as próprias mãos. Quando a gente verifica aqui essa situação, ele diz assim, nos versículos 41 e 42, do capítulo 27 que nós estamos lendo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto da morte, pela morte de meu pai, estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Olha a que ponto chegou a família. Olha a que ponto chegou uma família que era para ter tudo de bom, ou era para ser tudo de bom. Mas não houve um relacionamento. Não pelo menos um relacionamento saudável ou sadio. E gerou todos os desconfortos até o ponto de ser jurado de morte. E aí a gente começa a entender de que, novamente, entra em cena quem? Rebeca. Novamente entra em cena aquela que literalmente, né, foi quase que a mentora de toda a desgraça lá atrás. Agora ela tem que dar um jeito de meio que corrigir a situação. Um remédio amargo, antes que o outro fosse pior. Porque quando aquele, o jurado de morte, vendo ele, que nesse momento da vida ali deles, Isaac, já, salvo engano, com 100 anos,
né? Porque a idade ali, quando os filhos nasceram, ele estava com 60 anos, 40 anos depois, uma média ali, então a gente já tem uma ideia que ele já estava de 100 anos para mais. Então, 100 anos para mais, cego, já não tinha mais condição nenhuma. E agora, ouvindo tudo isso e sabendo que quem havia literalmente montado todo esse esquema de mentiras, traição, era a esposa, o que eu vou fazer, né? Para corrigir a situação, então, antes que virasse uma tragédia maior na família, a fim de que Esaú, querendo então ali acabar com a vida de seu irmão, uma vez que ele mesmo fala que os dias, né, de luto do meu pai já está próximo, ou seja, logo meu pai morre, eu vou vingar o meu irmão, a bênção que ele tirou de mim. O que eles fazem nesse momento, na história, rapidamente para que os irmãos entendam? Chama lá novamente Rebeca, o seu filho, fala, olha, suma daqui, como a gente fala, saia daqui. Volta lá para a terra dos meus parentes, volta lá para a terra de onde eu vim, e lá você vai encontrar-se com meu irmão, fica com ele lá, até o tempo que seu irmão Esaú, como dizem, né, se esquecer disso. Ou, como a gente fala por aqui, baixar a poeira. A hora que baixar a poeira, eu vou mandar recado para que você volte. E aconteceu. A fim de evitar uma tragédia, a fim de evitar uma desgraça, a fim de evitar uma catástrofe na família, literalmente, ela toma a decisão, porque ela fala, é melhor você ir do que eu perder 2 filhos ao mesmo tempo. Melhor ter uma tristeza de você ir, do que eu ter uma tristeza maior de perdê-los os 2 aqui. Então veja que nessa situação, quando há o desmembramento da família, quando há essa desintegração da família, já não tem mais relacionamento, acabou tudo, eu já não se relacionava, aí acabou tudo, aí acabou a esperança, aí acabou a confiança, aí perdeu-se a intimidade, aí perdeu-se a ilusão de ter uma família unida, perdeu-se tudo, pelos fatos de não haver relacionamento e pelo fato das simples coisas de saírem fora do controle. E quando tudo foge ao controle, aí vem quando nós queremos nos resolver, ou quando a família quer se resolver, ou quando a família está pretendendo se resolver. Chama o pastor? Não, com todo respeito, o pastor não vai poder, de repente, dar a solução ao caso. Depois que a família virou um caco, se quiser até chamar o pastor, né, pastor? Se quiser até chamar o pastor, pode chamar. Se quiser até chamar o presbítero da igreja, chame o presbítero. Com que, literalmente, né, com que cara você vai chegar para o pastor, né? Falar, olha, eu fiz isso. Né? Ou com que cara você vai chegar para o presbítero, né? Olha, eu ajudei nisso. De repente, na nossa história aqui, né? A mulher que foi mentora de toda a situação fala, olha, eu fiz tudo isso, e agora? Está feito. Agora está feito. Mas mesmo assim, pode chamar o pastor, tá, irmãos? Não tem problema não, viu? Eu tenho certeza que o pastor, como um bom pastor, vai ter uma palavra de conforto e de consolo, e vai mostrar para você um caminho mais excelente ainda, que é Deus. Eu tenho certeza disso. O caminho mais excelente para a cura aqui, não tinha homem, tinha Deus. E aí a gente vai começar a entender um pouco agora do plano de Deus, porque mesmo com o desmembramento da família, Deus, ele provê uma forma de unir novamente. Deus, ele começa a agir novamente. Deus, ele tem ali os seus modus operandi, que mesmo que eu e você não entenda, mas Deus está agindo no meio da família, mesmo não tendo um relacionamento sadio. Deus está agindo no meio da família, mesmo não tendo um relacionamento saudável. Deus está agindo na família, mesmo que muitas vezes você possa falar, minha família já está em caco, não tenho mais aonde me assegurar, eu não tenho mais a quem recorrer, a homem nenhum a quem recorrer, mas nós temos um Senhor supremo, um Deus eterno, que Ele fala, recorra a mim, busque a mim, busque de mim. Esse Deus, Ele está falando, olha, eu vou juntar novamente, eu vou novamente trazer as peças quebradas e fazer novamente a formulação da sua família. Deus, Ele continua agindo, mesmo quando nós, muitas vezes, não entendemos, mas se temos confiança, se temos fé, se temos esperança, colocamos na mão de Deus, para que Deus possa fazer a coisa acontecer. Deixa de lado a mentira, deixa de lado a traição, deixa de lado o engano, deixa de lado a ira, deixa de lado a raiva, deixa de lado a vontade da vingança, porque a vingança é de Deus, não é sua, deixa de lado tudo isso,
mas coloque Deus, busque a Deus, enxergue Deus na dificuldade, enxergue, porque às vezes nós temos costume de na dificuldade não enxergarmos Deus, porque achamos que nós vamos ter ainda capacidade de resolver. Desculpa, irmão, você não tem capacidade para resolver os seus problemas quando ele está literalmente agravado. Você só tem um a quem recorrer, que é Deus. Ele pode. E o que houve aqui? Aí nós vamos entender de que então Jacó foge, sai dali da sua casa, vai lá para os seus parentes fora e fica o tempo lá, até realmente o tempo necessário. Quando de repente Deus olha para Jacó e vê que ele estava sendo ali de certa forma enganado, vê que ele estava sendo passado para trás, Deus olha para ele e fala, como diz em nossa linguagem, estou com dó de você, cara, estou com dó de você pelo que está acontecendo. E Deus fala para ele, olha, você vai voltar para a sua terra de origem. Agora pare para pensar, um camarada que saiu literalmente fugido às pressas, porque eu estava jurado de morte, um pai que de repente, literalmente não enxergava, mas que de repente não queria nem ver o filho na frente, pelo que tinha acontecido, uma mãe que tinha de repente feito tudo aquilo, ter que, entre aspas, desfazer toda uma situação, né, para tentar apaziguar uma dor, um irmão que ainda, ele não sabia qual era a situação, ele saiu deixando o irmão com raiva, com o desejo da vingança, com o desejo de matar, e Deus fala para ele, você vai voltar. Como dizem muitos aqui, né, esse camarada devia estar entrando em parafusos, né, como é que eu volto? Como é que eu vou voltar? Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele faz com que Jacó entenda a situação. E ele diz, lá em Gênesis 31, o versículo 3, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Presença de Deus, irmãos. Presença de Deus. Não há ira que fique de pé. Não há raiva que fique de pé na presença de Deus. Não há mentira que se suporte na presença de Deus. Não há engano que se suporte na presença de Deus. Ele fala para Jacó, eu estarei com você. A minha presença vai estar com você, o meu espírito vai estar com você. E quando de repente Jacó entende essa palavra, ele fala, é hora de voltar. Porque quando Deus está comigo, eu tenho certeza de que nada vai me acontecer. Quando eu começo a ter então uma nova forma de me relacionar, e agora eu vou dizer, uma forma de me relacionar com Deus, a minha plena certeza é de que Deus me acompanha e eu serei bem-sucedido. Eu me relaciono com Deus a partir do momento em que eu não vejo mais saída nenhuma, como homem, não vejo mais saída nenhuma, como mulher, não vejo saída nenhuma, como um casal que não vê mais saída nenhuma. Se relacione com Deus, Ele vai te acompanhar, a presença de Deus estará contigo e você será bem-sucedido. E a prova é de que, por mais que você lendo a história, você vai entender de que Jacó, ele faz isso. Ele reúne a sua família, reúne as suas esposas, reúne os seus filhos, reúne as suas empregadas, ele reúne todo o seu rebanho e põe-se a caminhar. E na caminhada, ele teme pela sua vida. Resumo da história, irmãos, porque a história é muito bonita. A história é muito bonita, mas eu tenho que resumir. Ele se põe na caminhada, mas ele ainda teme pela sua vida. Quando ele fala, o meu irmão ainda tem raiva de mim. Ele não está sabendo o que está acontecendo. Mas quando Deus fala, eu estarei com você, eu tenho também a certeza de que Deus também fala para Esaú, olha, eu estou com você. Porque Deus, Ele muda a mente de Esaú. Deus, Ele transforma a mente de Esaú. Deus, Ele faz uma revolução na vida de Esaú, ao ponto de Esaú entender talvez tudo o que aconteceu, e a sua ira, a sua raiva, acabar no instante em que Deus entra na sua vida. E tudo aquilo apaga-se.
E a história se desenvolve no seguinte aspecto, nos capítulos 33, do 1 ao 4, para a gente caminhar para o final da mensagem. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Parênteses. Por que ele fez isso? Porque Jacó, primeiro ele manda mensageiros para Esaú. Ele manda lá os mensageiros para Esaú, com presentes, com um monte de coisa, e de repente, os servos deles voltam e falam, seu irmão está vindo para você, com 400 homens. E aquele camarada olha e fala, eu estou só com a minha família. E aí? O camarada, entre aspas, vem com um exército contra mim, e eu estou só com a minha família. Com a minha família, meus empregados. De repente não tinha arma, não tinha homens de guerra, não tinha nada. Porque ele saiu lá da terra de onde ele estava lá, do seu parente, o Labão, e volta para cá, entre aspas, com o que ele tinha. Mas ele não era homem de guerra. E de repente, passa para ele essa informação, olha, seu irmão está vindo com você com 400 homens. O que ele pensa, irmãos? Pronto. Aqui é o meu desfecho final. Aqui eu morro. É aqui que eu caio ao fio da espada, é aqui que eu fico. Tem toda uma história antes disso, tá, irmãos? Se você se interessa depois, pode ler ali os capítulos de Gênesis ali. Tem toda uma história ali. E de repente, Deus, como eu disse, Ele muda o cenário. Deus muda o cenário das 2 situações. Do Esaú, que tinha uma ira, uma raiva lá atrás, e um desejo de vingança, e muda um Jacó com medo, apático, como diz, encolhido, de uma forma triunfal. E aí nós vamos entender aqui a leitura que eu comecei a fazer. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Veja o desfecho da história. Começou com uma tragédia anunciada, terminou com choros de alegria, terminou com choros de arrependimento, terminou com choro de amor, terminou com um choro onde eles puderam se entender naquele momento. Mas por que razão? Porque Deus estava no negócio, porque Deus estava no controle, porque Deus, Ele estava junto com aquela família. Por mais que nós olhemos e falamos, onde é que estava Deus naquele momento? Deus, Ele sempre continua ali. É nós que não enxergamos, como disse um pouco atrás, é nós que não enxergamos Deus diante das dificuldades, mas Deus, Ele está ali. O Senhor supremo, o Deus eterno, o Deus imutável, Ele continua ali. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a dor, não importa a dificuldade, não importa a ameaça, não importa o medo. Deus, Ele está ali, do seu lado, caminhando, te apoiando, te dando a mão, te dando todo o amparo, te dando todo o suporte. Você somente tem que crer. Para a gente concluir. Relacionamentos truncados ou dilacerados, mesmo assim, Deus continua valorizando a família. Mesmo que haja mentiras, traições e o desmembramento, Deus continua preservando a família. Deus não desistiu de unir aquela família novamente. Por mais que parecia impossível, Ele trabalha para que possa haver arrependimento e quebrantamento do coração na liberação do perdão. E isso foi o que aconteceu naquela família. Feche seus olhos. Sabe, Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque por mais que nós olhamos aqui uns aos outros, queremos ter, além de Ti, Senhor, um relacionamento com essas famílias. Um relacionamento, ó Deus querido, de amor, um relacionamento de amizade, um relacionamento de compreensão, um relacionamento, ó Deus querido, de liberarmos o perdão, Deus. Porque só assim Tu, Senhor, habitarás em nós, só assim nós compreenderemos o Teu amor para conosco. Só assim, Deus, quando nós entendermos uns aos outros, conheceremos quem Tu és na nossa vida, e sabemos que Tu és tudo para nós.
Como nós, ó Deus, louvamos um pouco antes, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és tudo para nós. Tu és tudo, Pai. Nós, ó Deus querido, muitas vezes com as nossas situações de queremos agir por conta própria, entendemos, Deus querido, que não dará certo. Mas quando Tu, ó Deus, caminha conosco, a Tua presença, Pai, conosco, nos faz vitoriosos em todas as situações, em todos os momentos, Deus. E principalmente, ó Pai, nos relacionamentos familiares, Deus. Queremos sim, ó Pai, e pedimos sim, ó Deus, que a Tua presença seja nos lares dos Teus servos. Queremos sim, Deus, que a Tua presença seja com todos os Teus servos, que o Senhor possa caminhar com os Teus servos, que o Senhor possa caminhar, meu Deus, com os casais, com os filhos, meu Pai, que o Senhor possa caminhar com cada um, meu Deus, para que não haja, meu Deus querido, um relacionamento de preferência, mas para que haja um relacionamento de amor, e de cuidado, e de comunhão, ó Deus, uns com os outros, e de comunhão contigo. Seja em nós, ó Pai de amor, o Senhor, todos os dias, a ajudar e abençoar, Pai. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, agradecido. Amém.